Olá, amigos da Power Inc, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje eu vou falar da grande importância do uso do gráfico logarítmico. Então, se tu tenha dúvida de por que utilizar gráfico em escala log, ou até mesmo por que utilizar as ferramentas, como a própria ferramenta de extensão de Fibonacci ou retração em escala logarítmica, acompanhe esse vídeo. Então, pessoal, antes de mais nada, para ti que não conhece o nosso canal, considere se inscrever e também ativar o sino das notificações para que tu consiga receber mais conteúdos como esse, tá? Não te esquece, deixa teu gostei nesse vídeo e bota ali um comentário legal se agora tu entendeu o que eu gostaria de estar expondo para os amigos, tá? Observem que um gráfico em escala logarítmica ele proporciona este movimento, né? Um movimento proporcional, indiferente do preço. O que vocês podem observar que muitas vezes acontece é que em gráficos como o próprio gráfico diário, né? Muitas pessoas fazem análise do Bitcoin e tudo mais, e o gráfico não fica assim harmonioso. Por que não? Porque eles não estão com a escala logarítmica. Daí vocês vão ver o gráfico dessa magnitude, desse jeito, o que eu acho completamente errado e equivocado, tá? Isso é o meu modo de observar os gráficos, né? Então eu não consigo em aspecto algum desconsiderar todo este período histórico aqui, tá? Então observem que todo este período anterior aqui, por mais que não pareça, tá? Toda essa curva aqui atrás teve valorizações muito maiores do que as que aconteceram aqui. Porém, tá, aqui a escala de preço fala mais alto e não o deslocamento. E isso para uma pessoa que tem interesse de observar e aprender análise técnica de maneira clara e objetiva, não faz muito sentido, tá? O porquê não, pessoal? Observem, aqui, observem comigo esse raciocínio. Observem que aqui, nessa pernada, tu teve uma valorização de 54%, correto? Observe aqui em cima, ó. Vou deixar até a caixa maior. Aqui, ó. Desse topinho aqui, desse topo até o outro topo. 53%. Visualmente, este movimento aqui, ele parece ser maior do que todo este movimento aqui embaixo. Inclusive, observa a amplitude deste movimento, são 315% contra 53%. Aqui, pessoal, é um movimento muito mais amplo. Só que frente ao gráfico, tu não consegue observar isso. Então, quando tu não observa uma escala logarítmica dentro do teu gráfico, tu não tem uma noção de proporção. E isso pode prejudicar brutalmente a sua análise. Então, para as pessoas que observam gráficos como esse, ou para a pessoa que tu acompanha, se observa o gráfico como esse, questiona ela o porquê que ela observa o gráfico sem a escala log. Às vezes eles têm algum motivo para observar em escala linear, mas a maior parte das pessoas não vê essa diferença, ou nem muitas vezes sabe dessa diferença, tá? Então, quando tu busca a escala logarítmica, olha a diferença, observa a diferença. Agora sim eu consigo visualizar que a representação deste movimento foi maior do que este movimento. E aí sim você pode, a partir de agora, fazer uma análise com um poder assertivo maior e com uma visibilidade gráfica melhor. Por quê? Porque agora tu sabe que todo esse movimento foi maior do que esse movimento. Observa que sem a escala logarítmica, o oposto acontece. Então, para que tu não prejudique a tua leitura, eu te recomendo que utilize escala logarítmica, tá? Inclusive, pessoal, observa que toda essa escala logarítmica te possibilita, né, pelo gráfico diário ou até mesmo gráfico semanal. Observa só que interessante. Quais foram os maiores movimentos percentuais do Bitcoin? Foram aqui atrás, observa só, deste fundo a esse topo, ó. Olha só, a amplitude desse movimento.
Agora, olha a amplitude desse outro movimento. Tu observa que eles vão sendo menos amplos, tá? Então, cada vez que acontece um ciclo novo, a amplitude percentual do movimento de alta ela é menor e o ciclo é mais longo, tá? Agora, observa o tamanho deste movimento aqui atual. Tu concorda que este movimento atual é o menor de todos os movimentos frente ao percentual de deslocamento do passado. Só que se tu pega e tira a escala logarítmica, tu olha a aritmética, né? Se tu olha uma escala linear, cara, olha isso. Olha isso. O negócio fica achatado aqui atrás. Daí tu pensa, olha só a diferença percentual, como aqui o movimento era mais amplo, mas olha o que aparece aqui para ti. Opa, olha o que aparece aqui para ti. Só esse movimento como aparentemente sendo o maior movimento de todos os ciclos. Então, galera, observem as escalas, tá, de maneira proporcional, com base no deslocamento de preços, tá, e não no preço em si. Agora, outro ponto interessante. Quando tu observa uma ferramenta, tá, como Fibonacci, tu tem que pensar de duas maneiras, tá? Primeira, tu quer observar uma correção frente ao deslocamento real percentual, então tu vai utilizar uma escala log. Se tu não deixar a tua escala logarítmica, deixa eu só mudar aqui o meu Fibo para o clássico, isso aqui é uma escala log, dentro de um gráfico log. Se tu não deixar a tua escala logarítmica, ela mais uma vez vai fazer o quê? Ela vai ser alterada frente ao deslocamento, porque ela vai estar dando mais peso para esse último movimento. Está certo? Está errado? Pessoal, isso aqui vai muito da análise de cada pessoa. Eu, particularmente, levo em consideração o movimento mais importante, que é o movimento percentual. Ele subiu em um movimento percentual e ele tende a corrigir frente ao movimento percentual. Então, quando eu falo que o ativo pode corrigir, por exemplo, níveis Fibonacci, vocês já devem ter ouvido isso, né? Fala aí, pode corrigir 38 com 20. 38 com 20 é o quê? É um número percentual. Então, na minha leitura, na minha humilde opinião, eu acredito que a pessoa deva observar o deslocamento de preço frente a uma correção percentual também, tá? Observa aqui mais uma vez um gráfico diário, por exemplo. Observa aqui uma ferramenta Fibonacci dentro deste movimento, né? Então pensando nesta amplitude do fundo ao topo. Isso aqui é uma onda 3, ela tende a corrigir 38 com 20, 50%, ela fez essa correção. Agora, se eu não estiver com a minha escala log ligada, olha onde ela corrigiu mais baixo. A diferença ela é mínima quando a gente observa, tá? Observa aqui comigo, ó. Olha só. Ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado. Mas isso aqui às vezes é a diferença de um stop. Então, pessoal, eu acabo utilizando sim a minha escala logarítmica e também os meus indicadores, né, de Fibonacci com a base na escala log, tá? Justamente aqui, nível de Fibonacci com base na escala log. Por quê? Porque eu estou utilizando a escala logarítmica. Se eu estivesse utilizando uma escala linear, aí você não pode ter o seu Fibonacci baseado na escala log, tá? Às vezes, daí se a pessoa utilizasse uma escala linear, como essa que eu deixei agora, eu não posso utilizar o meu Fibonacci em escala logarítmica. Eu tenho a tendência de deixar o meu Fibonacci como? Em uma escala linear, tá? Então, ó, daí ele nem deixa marcar. Por quê? Porque ele não está numa escala log. Agora, quando eu estou em uma escala logarítmica, ele ainda pergunta com essa opção, tá bom? Então, pessoal, eu espero ter conseguido ajudar vocês aí a ter uma noção do deslocamento frente ao percentual e como é importante você observar o gráfico com a escala logarítmica, né, para ter uma noção de deslocamento real, tá? E não ter o gráfico achatado aí por conta da diluição do preço antigo, né? Como se fosse diluído toda a movimentação passada. Observa isso, olha, terrível, né? Nossa, chega a me dar uma agonia. Aí quando tu olha aqui com uma escala logarítmica, aí sim tu tem o real deslocamento de preço frente
a um movimento aí proporcional de alta, com os percentuais sendo levados em consideração com os mesmos pesos, né? Então, se subir 100% aqui, a amplitude do movimento proporcional que tu vai observar, 100% pode ser aqui em cima, 100% pode ser aqui embaixo, tu vai observar com uma amplitude de movimento sempre igual, tá? Então, isso para mim faz todo sentido e é por isso que eu utilizo escala logarítmica e também recomendo você a utilizar essa escala. Espero ter te ajudado. Forte abraço, até a próxima. Valeu!